Segunda reunião ordinária, gestão 2013-2016, dia 10 de fevereiro de 2016, horário 19 horas em ponto. Comunico, senhor presidente, que os vereadores já assinaram o livro de presença anteriormente ao início dessa sessão. Primeiro secretário, por favor, fazer a chamada dos vereadores. Antônio Carlos Pitondo. Você está vindo. Antônio César da Silva. Presente. Daniel Alves da Silva. Presente. Diego Eduardo de Castro. Presente. Felipe Nardi Laudade. Presente. Hélio dos Reis de Brito. Presente. Ismael da Silva Santos. Presente. José Osmar da Costa Júnior. Presente. Júlio César Marcelino. Presente. Laércio Garçom. Presente. Mozart Carlos de Brito. Presente. Quórum conferido, declaro aberta a presente sessão. Já chegou o Antônio Carlos Pitondo. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura de ata. Ata da primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Guaranésia. Aos 2 dias do mês de fevereiro de 2016, às 19 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reunidos os vereadores para a realização da primeira reunião ordinária do exercício 2016. Realizada a chamada pelo primeiro secretário Diego de Castro, constatou-se haver quórum legal. O presidente Ismael declarou aberta a presente sessão. Fez a leitura das seguintes atas. Ata da 19ª reunião extraordinária realizada em 28 de dezembro de 2015, às 17 horas. Ata da 20ª reunião extraordinária realizada no dia 28 de dezembro, às 17 horas e 30 minutos. Ata da primeira reunião extraordinária realizada no dia 4 de janeiro de 2016, às 19 horas. Ata da segunda reunião extraordinária realizada em 27 de janeiro de 2016, às 18 horas. Ata da terceira e quarta reunião extraordinária realizada em 28 de janeiro de 2016, às 18 horas. Todas as atas foram aprovadas e passadas para assinatura do presidente Ismael da Silva Santos e do primeiro secretário Diego de Castro. Fez a leitura de algumas correspondências recebidas. Ofício do senhor Fernando Pimentel, agradecendo ao presidente da Casa e demais vereadores pela moção de aplauso de autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior, pela indicação do senhor João Batista Miguel ao cargo de secretário adjunto de Cultura do Estado de Minas Gerais. Ofício da diretora da Superintendência de Projetos, senhora Juliana Alves Ferreira Freitas, informando celebração de convênios entre o Estado e o município para aquisição e instalação de um elevador para acessibilidade à piscina da APAI, uma central educacional de alfabetização, uma moto 0 km e um veículo, todos destinados à APAI de Guaranésia. Deu sequência à leitura de indicações. Indicação número 1, que sugestiona ao Executivo a confecção de placas com nomes de ruas relativos aos projetos de denominação de rua já votados nesta Casa e que se tornaram lei, de autoria do vereador Felipe. Indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 1 foi favorável por unanimidade. Indicação número 2, que solicita do Executivo que encaminha a esta Casa de Leis toda a documentação que culminou com a contratação das bandas para o Carnaval 2016. Cantor Matheus Jorente, Grupo Nubatuque, Banda Usmen e Banda Homem de Lata, assim como as justificativas que possibilitaram a inexigibilidade de todas as atrações, de autoria do vereador Felipe. A indicação foi defendida pelo autor. A votação única da indicação número 2 foi favorável por 9 votos a favor e 1 voto contra, pronunciado pelo vereador Antônio Carlos Pitondo. Indicação número 3, que sugestiona do Executivo que realize leilão dos veículos e máquinas pertencentes a diversos departamentos da Prefeitura que se encontram sucateados no pátio municipal, de autoria do vereador Felipe. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 3 foi favorável por unanimidade. Indicação número 4, que sugestiona ao Executivo a instalação de postes de iluminação pública na rua Isaac Antônio Rosa, no Jardim Renovação, de autoria do vereador Daniel. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 4 foi favorável por unanimidade. Indicação número 5, que sugestiona ao Executivo para que estude a possibilidade de divulgação dos direitos da pessoa portadora de câncer, de autoria do vereador Daniel. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 5 foi favorável por unanimidade. Indicação número 6, que sugestiona ao Executivo que realize tratamento de canal nas unidades básicas de saúde no município, de autoria do vereador Daniel. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 6 foi favorável por unanimidade. Indicação número 7, que sugestiona ao Executivo que conceda um vale alimentação ou abono salarial ou até mesmo uma cesta básica a todos os servidores municipais, de autoria do vereador Daniel. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 7 foi favorável por unanimidade.
Indicação número 8, que sugestiona ao Executivo a implantação do programa Farmácia 24 Horas da Unidade de Pronto Atendimento, de autoria do vereador Daniel. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 8 foi favorável por unanimidade. Indicação número 9, que sugestiona ao Executivo que realize reforma e melhorias no Centro de Especialidades do município, de autoria do vereador Daniel. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 9 foi favorável por unanimidade. Indicação número 10, que sugestiona ao Executivo a pavimentação de trechos das ruas do bairro Jardim Renovação 2 e também que seja feita a extensão de redes elétricas e rede de água que ainda não existem em algumas ruas, de autoria do vereador Daniel. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 10 foi favorável por unanimidade. Indicação número 11, que sugestiona ao Executivo que providencie pintura da valeta situada na Praça Dr. Getúlio Vargas, próxima à piscina e à Escola Estadual Carvalho Brito, promovendo ainda a colocação de placa que alerte a localização da mesma, de autoria do vereador Felipe. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 11 foi favorável por unanimidade. Indicação número 12, que sugestiona ao Executivo que providencie a recolocação dos redutores de velocidade nas ruas das Vila Lopes e Cruzeiro e realize estudos sobre a necessidade de colocação em outros locais, de autoria do vereador Felipe. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 12 foi favorável por unanimidade. Indicação número 13, que sugestiona ao Executivo que notifique a empresa Pavidez, prestadora do serviço de recapeamento das Vilas Lopes e Cruzeiro, para corrigir os pontos já deteriorados do asfalto, de autoria do vereador Felipe. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 13 foi favorável por unanimidade. Indicação número 14, que sugestiona ao Executivo que providencie o fechamento do ápice dos postes de sinalização recentemente colocados pela Prefeitura, de autoria do vereador Felipe. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 14 foi favorável por unanimidade. Indicação número 15, que sugestiona ao Executivo a implantação de tabela de basquete no Polo Esportivo Berto Antônio Lauria, de autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior. A indicação foi defendida pelo seu autor. A votação única da indicação número 15 foi favorável por unanimidade. Indicação número 16, que sugestiona ao Executivo para realizar a abertura de ponto de táxi, assim como o credenciamento de taxistas nas intermediações da Igreja da Paróquia Mãe Rainha e Poliesportivo, de autoria do vereador Antônio Carlos Pitondo. A indicação foi defendida pelo seu autor, acompanhada pelas observações dos vereadores José Osmar, Ismael, Daniel, Felipe e Júlio. A votação única da indicação número 16 foi favorável por 9 votos a favor e 1 voto contra, pronunciado pelo vereador Júlio César Marcelino. Leitura do requerimento número 1, que solicita moção de pesar à família do senhor Benedito Balbino, e requerimento número 2, que solicita moção de pesar à família da senhora Dionívia Lima e Silva, pelo seu falecimento, ambos de autoria do vereador Felipe. A votação única dos requerimentos números 1 e 2 foram favoráveis por unanimidade. Leitura do requerimento número 3, que solicitam que sejam convocados a senhora Carmelena da Silva e o senhor Carlos Rosário Segrete Porto, para prestar esclarecimentos e prestarem contas das medidas tomadas após a edição da Lei 2024, de 22 de dezembro de 2015, que implantou o Programa de Combate e Prevenção à Dengue, de autoria do vereador Felipe. O requerimento foi defendido pelo seu autor. A votação única do requerimento número 3 foi favorável por unanimidade. Foram apresentados os seguintes projetos. Projeto de Lei número 1, de 13 de janeiro de 2016, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do exercício 2016 do município de Guaranésia, em favor do Executivo Municipal e da outras providências, valor R$ 116.350. Projeto de Lei número 3, de 2 de fevereiro de 2016, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do exercício 2016 do município de Guaranésia, em favor do Executivo Municipal e da outras providências, valor R$ 107.820,68. Projeto de Lei número 4, de 2 de fevereiro de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do exercício 2016 do município de Guaranésia, em favor do Executivo Municipal e da outras providências, valor R$ 171.500. Projeto de Lei número 5, de 2 de fevereiro de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do exercício 2016 do município de Guaranésia, em favor do Executivo Municipal e da outras providências, valor R$ 80.000.
Projeto de Lei número 6, de 2 de fevereiro de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do exercício 2016 do município de Guaranésia em favor do Executivo Municipal e da outras providências, valor R$ 125.500. Todos os projetos são de autoria do Executivo Municipal e foram encaminhados para as comissões da Casa para apreciação. O vereador Felipe solicitou que fosse encaminhado ao Executivo um ofício requerendo maiores explicações sobre os valores das rúbricas que serão aplicadas em cada um dos projetos apresentados, para que assim a comissão tenha maior embasamento para emitir seu parecer, sendo concordado pelo presidente para que o mesmo fosse encaminhado. O presidente Ismael convidou para o uso da tribuna o jovem José Ferreira Chagas Antônio, para explanar sobre o tema extinção do salário dos vereadores e prefeito, conforme inscrito, explicando as normas para uso da mesma. O jovem José Ferreira, primeiramente, fez sua apresentação pessoal e deu início ao assunto, deixando claro seu ponto de vista quanto à extinção do salário de agentes políticos, que, a seu ver, não se trata de uma profissão, e sim uma obrigação de cada cidadão, que não se pode ser tratada como um meio de sobrevivência, e sim uma boa vontade para trabalhar pela sua família e seu povo, fazendo a diferença na sociedade em que vive, pedindo ainda que os vereadores exerçam sua função por amor e agradeceu a palavra. O presidente agradeceu a participação do jovem no uso da tribuna, dando sequência à palavra franca dos vereadores. O vereador José Osmar parabenizou a participação do jovem José Ferreira pelo uso da palavra, incentivando o mesmo para que participe de outras reuniões, e também a toda a população guaranesiana, e assim agradeceu a palavra. O vereador Diego de Castro aproveitou para desejar um bom retorno ao trabalho legislativo a todos os companheiros, esperando que seja um ano muito produtivo a todos, e parabenizou o jovem José Ferreira pela coragem de estar presente nessa sessão legislativa defendendo seu ponto de vista. O vereador Antônio Carlos Pitondo também desejou um bom retorno aos colegas por ser um ano difícil, haja visto se tratar de um ano político. Parabenizou o jovem José Ferreira por defender seu ponto de vista diante do assunto proposto, relatando também alguns fatos que ocorreram em anos anteriores em nossa cidade. Citou também os trabalhos de algumas entidades do município de forma voluntária, sem nenhuma remuneração, lembrando do trabalho voluntário desenvolvido pela assessora jurídica da Casa, junto à Associação Mantenedora dos Animais. Disse concordar que isso seja uma virtude, porém os salários dos agentes políticos servem para dar sustentabilidade para que o mesmo participe dos trabalhos e ajude aqueles que estão à sua volta, afirmando que está disposta a realizar o trabalho voluntário. Porém, acredita que, se assim for, o trabalho não sairia com tanta eficiência e agradeceu a palavra. O vereador Mozart também aproveitou o momento para desejar bom retorno aos trabalhos legislativos. Relatou sobre o assunto discutido nessa sessão a respeito do surto assustador da doença da dengue, que hoje não é um problema municipal, mas também mundial, onde até mesmo a ONU está preocupada com a transmissão dessa doença. Disse ser muito válida a convocação do chefe da Vigilância Sanitária e do Departamento de Saúde para esclarecer sobre as medidas que estão sendo tomadas no município. Diz que esta guerra é de todos e que é necessária a conscientização de toda a população. Com relação ao acúmulo de água nos postes das placas de trânsito, diz que acompanhou a colocação de alguns postes na cidade e observou que somente na parte superior do poste foi colocado o concreto, sendo assim que a água que adentra nos postes infiltram na terra, evitando o acúmulo de água. Mas acredita ser relevante essa preocupação apontada pelo colega Edil, na precaução, evitando assim que as águas fiquem paradas dentro dos postes, podendo assim proliferar o mosquito causador da doença. O vereador Júlio, usando a palavra, disse que estará apresentando nas próximas reuniões algumas indicações como placas de trânsito, transporte, pronto-socorro e farmácia básica para o distrito de Santa Cruz da Prata e, juntamente com o vereador Daniel, estará solicitando também uma subprefeitura para o distrito. Disse também que antes do início da reunião esteve em conversa com a assessora jurídica da Casa para a elaboração de um projeto que visa abaixar o salário dos vereadores para a próxima gestão e possivelmente também do prefeito. O vereador Hélio justificou sua ausência em algumas reuniões anteriores pelo motivo já conhecido por esta Casa, com problemas de saúde na família. Comentou também sobre a participação do jovem José Ferreira na Tribuna Livre e de sua preocupação com o município, lembrando que o importante seria se demais pessoas tivessem a mesma consciência com a sociedade. Falou sobre o trabalho realizado por este Poder Legislativo ao longo desses 3 anos de mandato nessa gestão, afirmando a transparência e honestidade dos trabalhos por esta Casa, muito diferente de algumas cidades vizinhas, onde é de conhecimento de todos. Disse ainda que ao findar do mandato, sejam eleitos ou não, os vereadores desta gestão podem sair de cabeça erguida pelo bom trabalho que exerceram perante a sociedade. Comentou também sobre os gastos exagerados em festas populares,
onde, a seu ver, esses valores poderiam ser empregados na saúde, que está tão caótica em nossa cidade, ou também em outros eventos que podem trazer só benefícios à população, que muitas vezes é solicitado, mas não atendidos, e também nos demais departamentos. Falou também da falta de fiscalização no município, e também sobre vários outros assuntos que foram tratados ao longo dos anos pelos vereadores, lembrando aos companheiros da preocupação com os projetos a serem votados nesse ano, por ser um ano político. É preciso ter muita cautela e estar atentos para não cair em erro. O vereador Antônio César da Silva, no uso da palavra, também parabenizou o jovem José Ferreira, pelas palavras a qual disse que mesmo não concordando totalmente com a posição apresentada, disse que se sente prazeroso quando é procurado como vereador por alguém que necessita de sua ajuda como vereador naquele momento. Em algumas ocasiões, precisa da intervenção do vereador junto ao município e consegue a solução do problema. Comentou também sobre o lado negativo da vida política, onde os grandes roubam descaradamente da sociedade, e quando a sociedade precisa desses políticos, não consegue encontrar diferentemente dos vereadores. Parabenizou o jovem pela coragem de falar o que realmente pensa, e disse que esta casa é do povo e a população deve sim participar ativamente de todos os trabalhos do Legislativo, reivindicando seus direitos, pois os vereadores estão para servir a população, e agradeceu a palavra. O vereador Daniel também aproveitou para desejar um bom retorno de trabalho aos colegas, esperando fazer desse ano de exercício um ano bem aproveitoso e de muito trabalho. Parabenizou o jovem José Ferreira e disse admirar o cidadão que vem participar da tribuna nesta casa, pois muitas são as críticas recebidas através da internet, mas as pessoas não têm coragem de falar publicamente, pois muitas vezes têm medo de sua exposição, ressaltando a importância da participação das pessoas no Poder Legislativo. Falou também que a população deve sim cobrar dos vereadores durante todo o mandato, pois os vereadores são os representantes da sociedade. Disse da sua proposta apresentada para a redução do salário dos vereadores e que ainda não apresentou o projeto, porque viu que muitos queriam tirar proveito dessa ideia, colocando até a imprensa para pressionar, usando para fazer um meio político, mas ainda poderá fazer essa indicação, e também lembrou das mudanças ocorridas ao longo dos anos nesta Casa Legislativa. Falou também sobre a transparência nos trabalhos desse Poder Legislativo, reafirmando as palavras do vereador Hélio e a importância do vereador para a população. Aproveitou para mais uma vez convidar a população em geral para participar mais do trabalho das reuniões da Câmara durante todo o ano, relatando mais uma vez a coragem do jovem José em expor suas ideias publicamente. Finalizando, deixou uma sugestão ao prefeito para que encaminhe um projeto de lei para esta casa para a redução do salário dos agentes políticos para o próximo ano. O vereador Felipe iniciou sua fala parabenizando o jovem pela participação na Tribuna Livre e disse que vigorou no Brasil a Lei número 11.445, que trata da Política Nacional de Saneamento Básico, onde previa um prazo até 31 de dezembro de 2015 para as prefeituras municipais elaborarem seus planos municipais, encaminhando às câmaras para aprovação, onde através disso os municípios conseguissem recursos para saneamento básico e meio ambiente. Porém, nosso prefeito não enviou a esta Casa de Leis, não sendo concluído o plano municipal. Disse conhecer o trabalho desenvolvido pelo setor de meio ambiente do município, porém não teve respaldo do senhor prefeito, mas estará oficializando o prefeito pedindo esclarecimento sobre o assunto. E caso a resposta não vir a contento, estará oficializando também o Ministério Público do município. Falou também que a prefeitura ainda não renovou o convênio de raio-x e os problemas que a população está enfrentando por falta desse convênio, mas que estará também oficializando a prefeitura, solicitando esclarecimento sobre este assunto. Comentou também sobre a falta de planejamento da prefeitura com os processos seletivos realizados, onde houve renovação durante 2 anos, e após vencido deveria ter aberto novo processo seletivo, porém não o fez, citando a falta de funcionários no departamento de esporte devido a esse impasse, criticando assim a atitude do prefeito. Comentou também sobre o índice do INPC de 2016, apurado para conceder o reajuste do salário dos servidores municipais, e disse que já encaminhou ao prefeito um ofício solicitando esse índice aos funcionários, porém até o momento não obteve resposta, lembrando que o mesmo ainda não fez o pagamento de 5%, que é de direito dos funcionários desde o ano anterior. Em tom de desabafo, disse que concorda quando o vereador disse dos gastos absurdos com festas populares, enquanto o direito dos servidores fica a desejar. O vereador Laércio Garçom agradeceu o público presente nessa sessão e também ao jovem José pela brilhante explanação. Falou sobre o amor à população, como foi mencionado pelo jovem, citando um fato acontecido, quando foi solicitado pelo prefeito
a abertura de uma estrada nas terras pertencentes à sua família, onde foi autorizado sem receber nenhuma indenização pela ação, mas foi pensando na população que precisava usar daqueles pedaços de terra, pedaço de estrada, e o amor que tem a população do distrito de Santa Cruz da Prata, parabenizando o jovem pelo amor mencionado em sua fala pelo povo de Guaranésia. O vereador Antônio César, solicitando mais uma vez a palavra, pediu à Comissão de Legislação e Justiça e também ao presidente para que convidasse a população para vir participar da reunião de comissão para discutir o projeto de parcelamento do solo, sendo acatado o pedido. O presidente da Casa solicitou à assessora jurídica, doutora Vivian, a explanação sobre alguns projetos que foram apresentados, onde a mesma afirmou ser de competência jurídica buscar esclarecimentos quando o projeto de suplementação vem sem muitos elementos complementares em sua justificativa, mas que em conversa com a diretora Silvana, onde foi discutido todos os elementos que não foram distribuídos na justificativa do projeto, sendo já então elaborados pareceres juntamente com a assessoria contábil para a reunião das comissões. Disse ainda que a senhora Silvana se dispôs a estar presente nas reuniões para maiores esclarecimentos. Falou ainda sobre algumas indicações que foram sugeridas pelos vereadores, alertando sobre algumas proibições em ano eleitoral. O presidente Ismael, usando a palavra, desejou boas-vindas após o recesso, desejando a toda a população um bom carnaval e que as pessoas saibam aproveitar bem dessa alegria e diversão. Agradeceu também ao jovem José Ferreira Chagas pelo uso da tribuna, mostrando suas ideias e idealismo e sua luta por nossa cidade. Disse que pessoas assim devem ser candidatas a vereador ou algum cargo público, pois pessoas que têm ideais e boas intenções é que devem fazer parte do município. Relatou que algumas pessoas, como empresários da cidade com boas ideias, muitas vezes é chamado para participar para concorrer em cargo político, mas se esquivam e não querem aceitar participar da política. E muitas vezes o país está em situação caótica devido a essas pessoas que não querem colaborar com suas ideias para melhorar o país, apenas criticam a situação. Disse ainda que todos nós somos responsáveis por nossa cidade, estado e país, tanto os vereadores como aqueles que criticam e não tentam ser um agente político para tentar mudar o país, pois são pessoas com boas ideias que devem fazer parte dessa nação. Falou ainda que a hora da eleição, que a população deve saber em quem votar. Disse também do crescimento que esta Casa de Leis obteve no decorrer desses últimos anos e como eram realizados os trabalhos dos vereadores alguns anos atrás. Falou de como são realizadas as reuniões das comissões com apoio e acompanhamento da assessoria jurídica e administrativa da Casa e demais vereadores. Falou também sobre o trabalho do controle interno da Casa, onde há fiscalização contínua de eventuais erros que podem ocorrer dentro do Legislativo, como também fiscalização dos vereadores. Relatou sobre os diversos trabalhos realizados por esta Casa, como a distribuição de informativos, levando à população um pouco do trabalho da Câmara Municipal. Falou sobre o trabalho do vereador, que é de fiscalizar, porém muitas vezes o prefeito não dá devida atenção ao trabalho realizado pelo vereador, sendo muitas vezes ignorado. Disse que entristece bastante quando depara com uma publicação pelas redes sociais, quando as pessoas partilham assuntos como corrupção de políticos em algumas cidades e acabam refletindo sobre os políticos honestos e sinceros. Afirmou que o trabalho por este poder legislativo é feito, mas muitas vezes o prefeito não acata o que é para ele passado. Disse da falta de fiscalização tanto nos comércios como nos terrenos da cidade, mas deixou claro que esta Casa de Leis age com transparência e realiza um bom trabalho. E finalizando, afirmou mais uma vez que espera que o jovem José Ferreira seja um candidato a vereador ou mesmo participe de algum partido para defender suas ideias e posições. Falou também de sua luta até conseguir vitória nas eleições municipais, durante 16 anos, e do mal da sociedade, que é o dinheiro, que muitas vezes a pessoa troca um voto por dinheiro, não vendo se a pessoa tem condição ou não de assumir um cargo público. Disse estar com a consciência limpa e tranquila em ter realizado um bom trabalho, não sabendo se será reconhecido ou não pelo trabalho realizado durante os 4 anos de mandato. Finalizando, disse sobre as dificuldades encontradas para ajudar a população, por ser um ano eleitoral, pois se vê privado de algumas coisas, e sobre sua luta na busca de recursos que facilitem a vida da população guaranesiana. Mas o prefeito muitas vezes não toma nenhuma providência e não procura buscar esses caminhos, restando somente as críticas de que o vereador não trabalha, mas garante que esta Casa tem transparência e é correta em seus atos. Nada mais havendo a tratar, o presidente Ismael declarou encerrada a sessão, na qual, para constar, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelo presidente e secretário. Esta reunião foi gravada em áudio e vídeo. Uma cópia da gravação se encontra disponível na secretaria desta Casa de Leis. Alguma ressalva a fazer?
Por não haver nenhuma observação, então, declaro aprovada a ata. Gostaria, antes da sequência, de lembrar a todos os vereadores que a audiência pública, 17 de fevereiro, às 19 horas, sobre o projeto de parcelamento do solo. A audiência será presidida pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Então, dia 17 de fevereiro, 19 horas, audiência pública sobre o projeto de parcelamento do solo, presidida aí pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Eu solicito agora o primeiro secretário que proceda à leitura da relação de correspondências recebidas. A correspondência encontra-se à disposição dos vereadores e cidadãos na Secretaria desta Casa de Leis. Ofício número 7 do Setor de Vigilância em Saúde, justificando o não comparecimento a esta Casa de Leis na reunião ordinária neste dia 10 de fevereiro, do senhor Carlos Rosário Segrete Porto e da senhora Carmelena da Silva, diretora do Departamento de Saúde, por motivos pessoais, sendo remarcada a convocação para a próxima terça-feira, dia 16 de fevereiro. Indicação número 17, que sugestiona ao Executivo o funcionamento de um posto de saúde até às 22 horas, em escala de revezamento das unidades, tanto no município como em Santa Cruz da Prata. Autoria, vereador José Osmar. José Osmar da Costa Júnior vai fazer defesa da indicação? Sim, senhor presidente. Nesse posto estaria aí um pediatra. É porque nossas crianças não podem esperar passar o dia, e muitas vezes a falta de pediatra causa um grande transtorno para a saúde. E conto com os nobres na aprovação dessa indicação. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação número 17 de 2016. Favor se pronunciar o vereador que for contrário à indicação. Definido então 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 18, que solicita ao Executivo a implantação de cabines de ônibus em Santa Cruz da Prata. Autoria, vereador José Osmar. José Osmar da Costa Júnior vai fazer a defesa da indicação? Sim, senhor presidente. Somos sabedores que, infelizmente, ainda não tem o transporte público, mas tem o transporte de estudantes. E essas cabines estão fazendo muita falta para os alunos, que têm que esperar muitas vezes na chuva, outras vezes até no sol. Conto com os nobres na aprovação dessa indicação. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação. Favor se pronunciar o vereador que tiver contrário à matéria. Definido então 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 19, que sugestiona ao Executivo a implantação de um parque infantil e academia ao ar livre no bairro Jardim Renovação, onde serão implantados 2 campos de futebol society e manutenção na área verde no final do Jardim Renovação 3. Autoria, vereador José Osmar e Hélio dos Reis de Brito. Vereadores José Osmar e Hélio dos Reis de Brito, gostaria de fazer defesa da indicação? Sim, senhor presidente. Isso aí é uma luta minha e do nobre vereador Hélio há muito tempo, e os moradores almejam essa melhoria lá. E conto com os nobres vereadores na aprovação dessa tão importante indicação. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação 19. Favor se pronunciar o vereador que for contrário à matéria. Só queria pronunciar o seguinte: essa indicação já foi feita e está em andamento já, porém encontra alguns problemas lá, porque foi plantada algumas árvores lá, vai ter que ser removidas ou então achar uma outra maneira, mas reforçando, só a favor. 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. O Hélio gostaria de falar a defesa da indicação também ou não? Então 10 a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 20, que sugestiona ao Executivo e ao Departamento de Assistência Social a criação do programa CNH Social no âmbito do município de Guaranésia. Autoria, vereador Daniel. Vereador Daniel Alves da Silva, gostaria de fazer defesa da sua indicação? Presidente, só uma justificativa rápida.
Esse projeto foi criado em 2011, governo federal, onde vários municípios têm feito parceria para aquelas pessoas de baixa renda, pessoas que estão estudando e têm a idade certa para estar tirando a CNH. Então, fica a critério do município estar firmando esse convênio com o governo, né, através da assistência social, para estar ofertando, né, para as pessoas que realmente não têm necessidade, né. Nós sabemos que hoje, para tirar uma carteira, a primeira letra aí fica em torno de R$ 1.200 a R$ 1.300, né, com certeza, e daí a previsão ainda é de aumentar ainda mais, né. Só para também dar uma outra informação, por exemplo, relacionada à CNH, eu estava vendo essa semana, tem um projeto de lei também que já está no Senado, deve ser aprovado por 2 deputados do PSB, onde acaba com a obrigatoriedade do condutor do veículo estar portando o documento, a carteira de habilitação, né? Porque hoje já existe meios eletrônicos, dos próprios polícias tá verificando isso online, né? Então, às vezes, a pessoa é autuada, sofre uma multa aí, mesmo ele tendo a carteira de habilitação. E carregar a carteira não significa que vai evitar um acidente, que vai evitar algum transtorno, né, para as pessoas. Então, isso é um projeto importante que, com certeza, o governo vai deixar de morder aí bastante dinheiro do bolso de quem precisa. Facilitar a vida dos malandros. Vamos, então, agora para a discussão em votação única da indicação número 20. Favor se pronunciar o vereador que for contrário à indicação. 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 21, que solicita ao Executivo estudos e implantação de licença paternidade de 5 para 20 dias. Autoria, vereador José Osmar da Costa Júnior. Vereador José Osmar da Costa Júnior, gostaria de fazer defesa da sua indicação? Sim, senhor presidente. Todos sabem que os primeiros 20 dias são essencial e é a época que a mãe mais necessita do pai. E assim também pelo afeto da criança, né? Então nada mais justo que passar de 5 para 20 dias. Conta aí com os nobres na aprovação dessa indicação. Presidente, pois não. Pode fazer uma comparação? Eu acho que é muito importante a indicação, porém até eu estava vendo essa semana que o Senado votou já esse projeto, que ele é estendido tanto à iniciativa privada quanto à iniciativa pública, né? O servidor público. E ainda não foi sancionado pela presidente. Eu até ia apresentar essa indicação, devido a essa questão eu não apresentei, porque, se eu não me engano, eu acho que foi anteontem que eu vi, e ela não foi, não desmerecendo, porque é muito importante a indicação, tenho certeza, mas ela ainda não foi sancionada pela presidente ou publicada, né? Acho que aí o efeito até é geral, tanto para o servidor público quanto para a iniciativa privada, o servidor da iniciativa privada. Se for lei, cumpra-se, né? Apesar não precisa de vir para... Estou dizendo que a questão não é não apresentar, entendeu? Estou só citando porque eu ia até apresentar. Eu vi essa matéria e aí eu assisto mais TV Senado, depois eu estava vendo que o Senado realmente votou e está na mão da presidente para ser sancionado, só que eu acredito que ela ainda não sancionou. Mas não impede também que a indicação seja votada. Eu também sou favorável, mas tem muita gente que não tem jeito de cumprir. O cara, numa época de colheita de café, o cara ganhando R$200 por dia, fica 20 dias parado, porque o filho dele nasceu, é um prejuízo desgramado para o cara também, né? Eu sou favorável, mas tem muita gente que não tem jeito de cumprir isso aí, não. Se for lei, tem que cumprir, não precisa, né? Eu acho que não tem nem necessidade da indicação. Né? Na verdade, nem necessidade da indicação. Mas o cara não vai... tem uma vergonha para os pais. O cara não vai deixar de colher café para ficar 20 dias perto do... Eu acho que é necessário até, porque a gente sabe da importância, quem tem uma criança, o pai está ali auxiliando a mãe ali, apoiando sim, principalmente nos primeiros dias de vida da criança. Só que, lógico, vai gerar um impacto aí, né? Quando se fala de poder público, é o povo que paga, né? Infelizmente. Mas quando se trata da iniciativa privada, eles vão queimar o pau. Eu vou votar contra, viu? Eu espero aguardar o governo sancionar. Senhor presidente, se me permite o uso da palavra, eu gostaria de me manifestar de forma contrária à indicação, entendendo a iniciativa do vereador José Osmar da Costa Júnior, mas entendendo também que
projetos e indicações desta monta carecem de estudos técnicos, de viabilidade, e acho prudente também que se aguarde a sanção a nível federal da lei, para que futuramente possamos tratar deste projeto aqui. Até porque ano que vem nós estamos aí com um novo mandato, com um novo governo, e seria pertinente que a gente deixasse esse tipo de assunto para ser tratado na próxima legislatura. Vamos agora então para a votação da indicação 21/2016. Favor pronunciar quem for contrário à indicação. Eu sou contra. Você é contra? Eu sou contra. Felipe também? Sou. 2 então? Sim. Não sei. 8 favoráveis e 2 contrários. Nenhuma abstenção. Indicação número 22, que sugestiona ao Executivo que realize a limpeza e o desentupimento dos bueiros do Distrito de Santa Cruz da Prata. Autoria, vereador Júlio César Marcelino. Júlio César Marcelino vai fazer defesa da sua indicação? E Guaranesa, viu? Vamos fazer na Prata, porque na Prata até hoje não fizeram nada lá, Carlão. Pelo menos alguma coisa. Então, gente, eu trabalho numa vila lá, na Vila Nova. Como é que é o nome da vila lá, Laércio? 13 de março? 13 de maio. 13 de maio, né? E lá os bueiros tá tudo entupido. Foi feito de qualquer jeito lá. E chove, a água volta pela rede de esgoto. Tá tudo entupido lá. E não só na 13 de maio, como nas outras vilas da Pratinha. Então eu conto com a... Mais uma vez, a lei de loteamento está aí, ó. Eles falam, acontece. Isso aí é quando foi feito, vários loteadores fizeram lotes aí, fizeram rede pequena, mínima, asfalto que é condenado, mais uma vez está aprovado isso aí. Foi feito de qualquer jeito. Concordo, se me permite, com o vereador Carlão, mas dizendo que tal lei, para evitar esses problemas, já deveria ter sido feita há 7 anos. Se não foi feita e apresenta problema, é porque a prefeitura não sabe e não soube exigir dos loteadores as especificações técnicas corretas, né, com relação a bueiro, boca de lobo, guia, qualidade do asfalto, é onde acontece esse tipo de coisa. E a falta da supervisão do engenheiro da prefeitura também, né? Nada mais deixa que seja aprovado daqui para frente. Então, o que está errado tem que ser corrigido. Senhor presidente, aproveitando a deixa do assunto, acho que não foi erro só dos loteamentos, não, mas até de administração pública. Pega ali aquela rua antigamente chamada do Zé Pretinho, das fábricas, tem um mundo de um buraco lá, cabe um carro lá dentro aí. Quanto tempo que foi feito o asfalto? Chegou a cair? Então, e foi feito há pouco tempo aí. Quando fosse feito o asfalto, por que já não fez a rede pluvial certinho? Colocou, nós doamos ali aqueles terrenos para o distrito industrial, colocou manilha lá, se eu não me tiver enganado, manilha de 40, para a indústria, para a empresa que tem lavanderia. Então, acho assim, quando vai fazer, a indicação do novo vereador está corretíssima, mas que faça certinho, bonitinho, para depois não ter que ficar vindo aí, ficar corrigindo as coisas. Isso aí é a pressa da época de eleição, né, na campanha. Então foi aonde que fizeram de qualquer jeito. Vamos então, agora a discussão em votação única da indicação número 22/2016. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 23, que sugestiona ao Executivo a instalação de um ponto de ônibus na Praça Central da Matriz, em Santa Cruz da Prata. Ao vereador Júlio César. Júlio César Marcelino, gostaria de fazer defesa da sua indicação? Então, agora eu fiquei meio... porque o ponto de ônibus, a cabine, no caso é quase a mesma coisa, não é? Valério? Está semelhado aqui, ó. Então,
Vai ela também. Apresenta, quanto mais melhor, não vai fazer mesmo? Reforça. Então, isso aí é a cabine foi a pedido de... uma cobertura, né? Agora, o ponto não significa que está coberto, o certo é a cabine, né? Então, a pedido de moradores da Prata, eu fiz essa indicação e conto com os colegas para ajuda. Vamos agora para a discussão em votação única, indicação 7/2016. Favor se pronunciar, vereador contrário à matéria. 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 24, que sugestiona ao Executivo a instalação de placas de trânsito em todas as ruas do Distrito de Santa Cruz da Prata. Autoria, vereador Júlio. Júlio César Marcelino vai fazer defesa da sua indicação. Então, na Prata, não tem uma placa de pare, não tem uma placa de lombada, não tem sinalização nenhuma lá. E anda acontecendo alguns acidentes por causa da falta de sinalização. Se o prefeito, pelo amor de Deus, pusesse a mão na consciência e fizesse esse favor para nós, cidadão da Prata, eu ia ficar alegre, contente com isso e conto com... Não ia contestar mais. Não ia. E conto com a colaboração dos colegas. Vamos agora para a discussão em votação única da indicação 24. Favor se pronunciar, vereador que for contrário à matéria. Presidente, se o nobre autor da indicação permite, em se tratando de trânsito, é matéria pertinente à indicação, só para comentar mais um pouquinho do caos que é o trânsito em Guaranésia, apesar de uma cidade pequena, a falta de organização da prefeitura em certos aspectos, como por exemplo no impedimento das ruas no período de carnaval, pode inclusive trazer prejuízos aos cofres públicos. Nós tivemos aqui na semana que antecedeu o carnaval uma batida de veículo na esquina aqui, onde a rua estava impedida para fazer a decoração de carnaval, a colocação de trânsito, a colocação de tendas, que se a prefeitura orientasse o motorista e sinalizasse melhor, talvez isso não teria acontecido. Se eu fosse advogado do cara que bateu o carro, eu entraria contra a prefeitura pelo acidente ocorrido. Está sinalizado lá, né? O cara que desobedeceu. Não estava. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação 24. Favor se pronunciar, vereador contrário à indicação. 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 25, que sugestiona ao Executivo a instalação de 2 lombadas na rua Oswaldo Acácio Ribeiro, em Santa Cruz da Prata. Autoria, vereador Júlio César Marcelino. Júlio César Marcelino vai fazer defesa da sua indicação. Também a pedido de moradores dessa rua, eu venho pedir a colaboração dos colegas, porque lá a correria é demais. Já não tem sinalização. E moto empinando, correndo para lá e para cá, de qualquer jeito, molecada. Então tá um caos lá. Conto com a colaboração de vocês. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação número 25. Favor se pronunciar, vereador que for contrário à matéria. 10 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Indicação número 26, que sugestiona ao Executivo o recapeamento e serviço de tapa-buracos nas ruas do Distrito de Santa Cruz da Prata. Autoria, vereador Júlio. Júlio César Marcelino quer fazer defesa da sua indicação? Então, uma buraqueira lá também naquela Vila Alto da Colina lá, que tá... Alto da Colina, não. Lá lá do Driano lá. 13 de maio. Não, na outra. Passa da Ilha 2. A outra. A do Driano lá, do Loteamento novo do Braz, né? Aquele primeiro loteamento que o Braz fez lá. Bela Vista, Boa Vista. Alto da Bela Vista. Então, lá tá uma buraqueira danada lá. Tanto que nas outras ruas também tá feia a coisa lá. Tem que mudar de ir a contramão para passar pelas ruas lá. A coisa tá feia lá. Eu conto com a colaboração dos colegas aí. Vamos então à discussão e votação única da indicação número 26. Favor pronunciar o vereador que for contrário à indicação.
10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 27, que sugestiona ao Executivo a instalação de uma subprefeitura no Distrito de Santa Cruz da Prata. Autoria dos vereadores Júlio César e Daniel. Senhores vereadores Júlio César Marcelino e Daniel Alves da Silva, vão fazer defesa da indicação? Senhor presidente, eu tenho tido contato, e agradeço o Júlio por convidar para participar da indicação. Hoje eu frequento muito a igreja Assembleia de Deus lá da Santa Cruz da Prata, onde tem lá em torno de 40, 50 membros, e as pessoas têm reclamado que o prefeito ganhou a eleição, não voltou lá mais. E até, para deixar os vereadores assim sobre o que eles vão pensar que eles falam mal dos vereadores, não adianta o vereador pedir que o prefeito não vai atender. Entendeu? Então todos, inclusive ontem teve vários deles aqui em Guaranésia, na igreja nossa aqui, e eles mesmos falaram, Daniel, tem que mudar, porque não tem jeito. O homem foi lá na eleição, ele dormia lá na Prata. Acabou a eleição, não volta mais. Então eu acho a importância de uma subprefeitura, né? Seria interessante ter um representante da Prata lá, né? Seja uma pessoa capaz, né? E lá na Prata nós temos muitos exemplos dos próprios vereadores aqui, né? Para estar conduzindo e trazendo os problemas de lá para o prefeito, né? Isso funcionaria porque o prefeito queria criar e ele queria colocar, porque quando se trata do vereador pedir, não vai atender, né? Como diz essas pessoas de lá da igreja, lá da Prata, onde eu frequento. Então, infelizmente, é dessa forma. Mas espero que ele, né, possa fazer um milagre e acontecer isso aí no último ano. Acredito que não vai acontecer, que não vai ser atendido. Se ele tivesse o interesse, já teria feito aí 7 anos atrás, 6, 5 e aí por diante, né? Mas não custa tentar, né? Nós já temos aí 10 meses para nós tentar. Muito obrigado. Vamos então agora para a discussão e votação única da indicação 27. Favor se pronunciar, vereador que for contrário à indicação. 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 28, que sugestiona ao Executivo a implantação de transporte de ônibus circular no município de Guaranésia, Santa Cruz da Prata. Autoria, vereador Júlio César Marcelino. Júlio César Marcelino vai fazer defesa da sua indicação? Bom, essa indicação já foi feita por vários vereadores, sabendo da falta de transporte que tem a Prata, porque ônibus tem para Guaxupé. E se a pessoa precisa vir para Guaranésia, tem que mendigar uma beirada na perua da saúde. E nem os próprios pacientes estão podendo vir nessa perua. E então eu peço para os colegas um apoio aí. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação 28 de 2016. Favor se pronunciar e o vereador contrário à matéria. Definido então 10 votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contra. Indicação número 29, que sugestiona ao Executivo que instale uma farmácia básica no mesmo prédio do PSF de Santa Cruz da Prata. Autoria, vereador Júlio. Júlio César Marcelino vai fazer defesa da sua indicação? Na Prata tá um caos mesmo. Lá já tá faz 3 anos. Acho que agora em julho é capaz de fazer alguma coisa lá na Prata, mas não sei não. Vamos ver. Eles não lembram. Eles lembram que o aniversário saiu daqui. Lá a Prata para eles não existe. Eu peço apoio dos colegas para que ajude nessa colaboração aí da farmácia básica, porque tem um funcionário que tem que vir todo dia para buscar remédio para os pacientes da Prata aqui em Guaranésia. Tem que deixa a receita num dia para pegar no outro dia o medicamento. Sempre que tivesse uma farmácia básica dentro do PSF, já ficaria mais fácil, porque já sairia do próprio consultório e já pegava seu remédio lá, né? Eu peço... Isso quando tem um remédio, né? Quando tem, né? Eu peço apoio dos nobres colegas. Presidente,
Queria parabenizar o vereador Júlio, que eu acho importante. Eu apresentei a indicação para a criação de uma farmácia no pronto-socorro, aqui no pronto atendimento, se não me engano, na última reunião, ou na penúltima. Na penúltima não teve, né? Nós estamos na segunda agora. Então, eu acho importante, sim, porque muitas das vezes o paciente tem que esperar feriado, final de semana, para estar adquirindo esses remédios através da farmácia básica ou na farmácia particular, né? E, infelizmente, isso acaba atrapalhando o tratamento da pessoa, porque não adianta você passar no médico, né? Quando você passa, por exemplo, no médico particular, ele já te dá até uma amostra do remédio ali para você já dar início imediato no tratamento, né? E uma das exigências do médico é essa, para que você inicie imediatamente. E muita gente não tem condição de estar comprando esse remédio. E ainda tem a questão dos feriados, final de semana, que as pessoas têm que esperar, né? A farmácia daqui de Guaranésia está abrindo a prefeitura para ver se tem esse remédio para ser levado para Santa Cruz da Prata. Então, muito boa indicação. Vamos então à discussão e votação da indicação 29. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 30, que solicita ao Executivo informações quanto à negativa de aceitação de atestado médico dos servidores públicos. Autoria, vereador José Osmar da Costa Júnior. José Osmar da Costa Júnior, gostaria de fazer defesa da sua indicação? Sim, senhor presidente. Fui procurado por vários servidores públicos que tiveram seus atestados negados com uma justificativa, né, que tem aí desde 2010, né, um decreto municipal. Mas só agora que ele está sendo executado, o que está acontecendo? Então, eu estou pedindo também que ele envie cópia desse decreto em que ele está pautado. E não tem no site. Dando um adentro aqui, teve uma funcionária lá do posto de saúde da Prata, ela tá grávida. Foi no médico, mandou o atestado e não foi pago esse dia para ela, por causa dela estar fazendo o pré-natal. Onde que vai pagar essa questão é importante, os vereadores orientarem os servidores, que a prefeitura ela tem um condão, sim, de não é que não aceitar o atestado, mas a pessoa, ao levar o atestado, o atestado é obrigatório constar o CID, que é o Código Internacional da Doença. Se o médico não der, a pessoa deve exigir. E uma outra coisa também, a prefeitura não pode rejeitar, mas se ela quiser, se ela suspeitar da veracidade do atestado, ela tem direito também de solicitar ao médico um laudo médico da doença. Então, essas questões são complicadas, então cada caso é um caso, e os vereadores que estão ajudando os servidores, devem analisar isso aí certinho, e ver assim, mas peraí, teu atestado está com CID, não está, para depois também você não induzir o servidor ao erro. De repente você compra a briga dele, mas o atestado dele não tem CID. Então, o correto é que a gente faça essa orientação para eles, que exija do médico o CID e o laudo médico. Isso é o mais importante. Existe lei federal regulamentando isso aí. Por moralidade e eficiência, a prefeitura pode e deve exigir. No caso, a minha esposa, ela é agente de saúde lá também. E ela foi convocada para trabalhar na eleição do Conselho Tutelar. Ela tirou o dia, no caso, deram 2 dias para ela. Ela tirou o dia e não foi pago esse dia também. Tem que reclamar na Justiça Eleitoral. Presidente, tem 2 casos também de uma pessoa que estava suspeita de dengue e um rapaz que é um recém-contratado pelo processo seletivo, que inclusive eu fui fazer uma visita na casa dele, e ele estava travado na cama com problema de coluna, travado. O médico deu testado, colocou o CID e relatou no atestado a situação do funcionário. Eles não aceitaram. Né? Até inclusive um funcionário do departamento pessoal falou, mas não tem a CID estava lá, código da doença, né? Então, nesse caso, como a prefeitura pode exigir um laudo, a própria prefeitura, o departamento o responsável, seja o pessoal, já comunicar aos postos de saúde, né, ao pronto-socorro, que eu acho que o pronto-socorro não dá atestado, mas aos médicos, principalmente os médicos que são servidores públicos, que prestam serviço à prefeitura,
que, em caso de atestado, que eles já façam esse laudo, então, né? Porque o funcionário é um grãozinho de areia no oceano diante do poder do prefeito, né? Então, você imagina a palavra do prefeito e a palavra de um coitadinho varredor de rua, né? Então, eu acho que entre os dois eu defenderia sim o funcionário, né? Então, quanto à questão, por exemplo, não levar com o código da doença, com a CID, com um laudo, se for necessário, tudo bem. Mas quem tem que fazer essa obrigação de solicitar, então, já que estão tendo essa exigência e não tinha antigamente, é a prefeitura cobrar do departamento lá, o executivo, né, que está negando de pagar, cobrar que os médicos que prestam serviço para a prefeitura ou atenda nos postos de saúde aí, que ele dá esse laudo, então, quando achar necessário o paciente ficar afastado. Porque eu acho um absurdo também o cara já ganhar uma miséria e ainda descontar meio dia de serviço, igual o caso dessa funcionária descontou lá, né? E esse gasto, joga tanto dinheiro fora no lixo aí, com tanta coisa porcariada aí. A maior dificuldade disso aí é honesto provar que ele está certo, porque o malandro toma conta. Às vezes é isso que acontece. Não, então, mas eu concordo, mas você não pode simplesmente, por causa de um malandro, dois malandros, que eu acredito que exista, culpar um dos inocentes. Mas né? quanto, às Senão vezes, a cadeia estava bilhões de pessoas lá dentro. Uma pessoa que tem toma bandido conta, aqui fora e tem inocente lá dentro. Uma pessoa que dirige 500, 600, então, às vezes alguém faz por malandragem, e na hora do que é correto, tem aí dificuldade. Vem a questão que eu estou falando. O prefeito então solicita do médico que ele faça esse laudo quando achar necessário. E fica mais justificado o pagamento desses dias necessários para a recuperação do problema de saúde daquela pessoa. Só um adentro aí, já que o Carlão falou. Eu estava falando agora mesmo com o prefeito me colocou uma situação aí de uma pessoa que acho que foi aí no feriado prolongado. Na segunda-feira o médico chegou e levou o atestado médico lá na prefeitura dela, que ela estava doente. Aí entraram no Facebook e ela estava lá nos Estados Unidos passeando. Então não, é um mas desrespeito aí de alguns. Aí que vem a né? questão, se fazer justiça, então abre um processo administrativo contra esse servidor. Parece que já até entendeu? foi feito. Você não pode, por causa de 700 pessoas que está lá, né, por causa de 2, 3 ou 10 que seja, uma pequena minoria, né, você punir os que coisa. Eu acho que tem que fazer assim, tem que punir. A pessoa mentiu, induziu, estava viajando e levou um atestado, tem que punir. Mas não inocente. Assessora jurídica, quer falar Só dentro? porque foi uma solicitação do vereador Juninho e eu liguei no departamento pessoal. A Anice não estava, eu falei com o Leandro, ele falou que realmente eles estão brecando alguns atestados porque não estão seguindo o decreto de 2010. A indicação do Juninho é solicitação de informações e a cópia desse decreto que não está no site. A gente não pode ainda julgar nada porque nós não temos esse decreto em mãos. Mas eu também concordo com o vereador Daniel que, se é do município, bastaria um comunicado para os médicos, quando fosse servidor público, já regrar de acordo com o decreto para não ter essa posição. Isso aí é feito há muito tempo. Eu lá no Sindicato Produtor Rural fico bobo de ver. Pede encarecidamente, mas o cara chega lá, como que o médico fala, eu estou com uma dor aqui, ó. Aí o médico vai saber se está ou não está, aí é muito difícil. Isso aí é o malandro imperando, a verdade é essa. Senhor presidente, no caso, como o vereador Daniel disse, e a assessora jurídica também respondeu uma parte, o interessante é que, se nós, como representante do povo, não for defensor do povo, o que nós estamos aqui para servir? Então, para defender a maioria que tem condições financeiras fortes, já tem os defensores deles, que é os advogados e tudo que está do lado deles. Então, eu acho que o nosso direito é defender a maioria de classe baixa, a minoria que necessita. Porque se for para nós defender a maioria, não há necessidade de nós aqui, porque eles já têm quem defende eles lá. Então, se realmente a lei é dessa forma, não é por isso que nós temos que estar fechando nossa boca aí para defender a maioria que há necessidade de ser defendida. Senhor vereador, não é isso não, pelo contrário. Todo mundo tem direito, está falando aqui questão de ser correto ou não tem mais rico, nem mais pobre, nem nada. Direito é igual para todo mundo, sem distinção de sexo, raça, sem nada. Até eu entendi a tua colocação, vereador, mas só que eu acho o contrário, porque como disse o vereador Daniel, porque por causa de 2 ou 3 que
fez algo errado, os demais vai ser punido. Eu acho que dessa maneira não. Porque a lei fala dessa forma, sim. Mas é uma maneira que o prefeito, que é a maioria, e a Secretaria de Saúde, o defensor pode estar olhando também a necessidade de cada pessoa, né? Então, isso cabe também a essas pessoas. Só para você ter um exemplo, a questão de férias-prêmios aí, ó. Eles dão férias-prêmios para quem eles acham conveniente e que tem uma cunha, né? Um caso de uma pessoa que veio aqui, nós fizemos uma viva junto lá, fez o ofício para essa pessoa, levou na prefeitura, liberou, porque eu me acei de comentar aqui, que eles estão liberando férias-prêmios para quem eles querem. E tem pessoas que às vezes estão vencendo 2 férias-prêmios e vai lá, pede, não tem resposta, sai de lá vazio, sem uma posição, entendeu? E outros que completa 10 anos hoje, não, né? Você é meu companheiro, né? Vou liberar para você. Então é injustiça, né? É injustiça, e isso não pode acontecer, né? Aí essas pessoas injustiçadas, eles não têm onde recorrer. Essas pessoas injustiçadas não têm onde recorrer. Por quê? Como você diz aí, o prefeito tem lá uma escala de advogado para defender ele, com dinheiro público, né? Pago com dinheiro público. E o coitadinho, se ele precisar de entrar com a ação aí, o que ele vai ter que fazer? Né? Ele tem que pagar um advogado para entrar com a ação, para que o direito dele seja respeitado. Chega no departamento de saúde, ou vários departamentos, pessoas leigas que não têm conhecimento algum, não têm apoio algum, chega lá, ele é dispersado praticamente, ó, não tem a tua vaga, o teu tempo não chegou e isso não aconteceu. Chega outras pessoas que têm, aí fala bonito, tem conhecimento de letra e tudo mais, chega ali, não, amanhã você pode ser chamado, já liga lá e está pronto. Então eu acho que esse negócio tem que parar e tem que ser respeitado o direito de todos. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação 30. A favor, se pronunciar o vereador que for contrário à indicação. 10 votos a favor, um voto contra e uma abstenção. Indicações número 31 e 32. A 31 que solicita ao Executivo respostas das indicações aprovadas na sessão legislativa de 2015. Indicação número 32 que solicita ao Executivo resposta ao ofício número 22, protocolado aos 20 de março de 2015, sobre o número 0886-0007243, quanto ao desligamento das servidores do Poder Legislativo ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA. Indicações de autoria do vereador Ismael da Silva Santos. Essas indicações é apenas, senhores vereadores, para poder cobrar do vereador, do senhor prefeito, só algumas indicações que ele ainda não respondeu. Então eu estou aqui novamente solicitando a resposta delas. A outra indicação, a 32, é referente ao desligamento de servidores do Poder Legislativo ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA, porque como elas fazem parte do Legislativo, que é o órgão que fiscaliza muitas coisas do município, não seria justo elas participarem desse conselho. Então, já foi solicitado um ofício pedindo desligamento das servidoras e eles também não responderam. Então, as 2 indicações são quanto à cobrança de resposta aí do Executivo. Conto com o apoio dos senhores vereadores aí mais uma vez. Vamos agora para a discussão e votação única das indicações 31 e 32, né? Também, presidente, podemos fazer a votação da 33 também, né? De vossa... indicação 33 também. Que solicita ao Executivo uma última reiteração de pedido de cópias e informações quanto aos ofícios 100, protocolado aos 12 de novembro de 2015, sobre o número 0886-0009318 e 115, protocolado aos 16 de dezembro de 2015, sobre o número 0886-0009587, de vossa autoria. Indicação 33 já é um pedido de informação, que quando veio aqui na nossa Câmara Municipal, acho que o Rizieri e o Sérgio, se eu não me engano, nós pedimos a solicitação lá, que até a doutora Flávia tinha dito que já parece que tinha aberto um processo, a respeito daqueles hackers, quem eram os responsáveis, né? E até hoje o prefeito não respondeu ainda. Então, estou fazendo a indicação 33, só mais uma vez cobrando, solicitando a informação, reiterando o pedido de cópias e informações quanto aos ofícios que já foram feitos aí ao Executivo. Senhor presidente, pois não. Se me permite, é prudente a indicação pelo seguinte: eu encaminhei, não sei se indicação ou ofício, solicitando esclarecimentos da Prefeitura quanto à nota 0 naquela avaliação do Ministério Público,
que atribuiu nota 0 ao site da Prefeitura no tocante à transparência. E a resposta do senhor prefeito, que chegou essa semana, foi que, devido à invasão dos hackers, no período em que o Ministério Público avaliou, o site estava fora do ar mesmo, mas que depois já voltou à normalidade, bastando a gente acessar. Mas, se o município foi impedido de ser avaliado por invasão hacker, e se informações foram solicitadas de quem causou esse dano ao erário, vamos dizer assim, eu acho prudente mesmo que se cobre essas informações e, se não respondidas, que a mesa diretora as cobre até judicialmente, porque é importantíssimo. Parabéns. A intenção é só mais uma vez relembrá-los e cobrá-los. Caso não haja resposta, com certeza vai ser direcionado ao Ministério Público, porque o que está dando a entender aqui é que o Executivo está enrolando e não quer responder, não quer nos dar aí a posição correta a respeito disso. E a gente sabe internamente que todo mundo já sabe qual que é o responsável lá dentro. Vamos agora para a discussão e votação única das indicações 31, 32 e 33. Favor se pronunciar o vereador que for contrário a algumas das indicações. Ficou então definida as indicações 31, 32 e 33 de 2016, 10 votos a favor, nenhum voto contra e nem uma abstenção. Apresentação do projeto de resolução número 1 de 2 de fevereiro de 2016, que fixa o subsídio dos vereadores para a legislação 2017-2020. Autoria, vereadores. Encaminho o projeto para as comissões da Casa apreciarem. A palavra está franqueada primeiramente aos membros da mesa diretora, seguindo a ordem, primeiro vice-presidente, senhor José Osmar da Costa Júnior. Senhor presidente, eu peço dispensa. Ok. Não vou fazer uso, senhor presidente. Antônio Carlos Pitondo vai fazer uso da palavra? Antônio César da Silva. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, amigos vereadores, público presente. Eu só gostaria aí de estar parabenizando o nosso amigo Preto, que infelizmente participou aí de toda a organização para o evento do Carnaval, mas infelizmente poucos dias antes do Carnaval sofreu aí um acidente, não pôde estar aqui na praça durante o evento. Então gostaria de mandar um abraço para o Preto aí e melhoras para ele. Obrigado, seria só isso, senhor presidente. Daniel Alves da Silva, Felipe Nardi Laudade. Só rapidamente, senhor presidente, comentar que, de um modo geral, parece-me que o Carnaval foi satisfatório e atendeu as expectativas tanto da população guaranesiana quanto dos turistas. Mas também não deixar de comentar o serviço mal feito na parte elétrica, onde toda a iluminação estava sem aterramento, os fios não se encontravam isolados, reatores mal posicionados nas tendas, correndo risco de fechar curto. A questão das tendas, na quinta-feira antes do Carnaval, uma tenda caiu, e eu espero que a Prefeitura notifique ou até multe a empresa prestadora de serviço pela mal montagem. Relatar também, que a gente não pode deixar de comentar, até ouvi uma entrevista do conselheiro tutelar Ney Romalério na rádio, no programa Expresso, no sábado, sobre a questão de segurança, onde menores adentraram ao recinto do Carnaval com armas brancas, com facas, até ocorreu uma morte em nosso Carnaval, coisa que nunca havia ocorrido. A gente tem que lamentar pela vida dessa pessoa. A questão da sinalização também, que fica totalmente confusa nesse período em que se montam e desmontam toda a infraestrutura do Carnaval. Isso tem que ser repensado e melhorado. E, por fim, dizer que deveria ter Carnaval? Sim. Foi um bom Carnaval? Sim. Deveria ter sido gasto os R$250 mil que foram gastos? Sim. Mas depois também não vem o senhor prefeito reclamar de crise financeira passada e os festejos carnavalescos. No mais, uma boa noite a todos. Hélio. Mozart Carlos de Brito vai fazer uso da palavra? Ninguém mais? É curtinho hoje, né? Eu gostei, foi do Júlio hoje, que fez um monte de indicação, né? Não é nem candidato mais. Eu gostaria de avisar mais uma vez os senhores vereadores sobre a audiência pública de 17 de fevereiro, às 19 horas,
sobre o projeto do parcelamento do solo. A audiência será presidida pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Então, audiência pública, dia 17 de fevereiro, às 19 horas. Quero dizer que eu tive presente no Carnaval de Guaranésia só uma noite, as outras noites eu estive em casa, não saí. Acredito que foi satisfatório, como o Felipe disse, e a gente espera, como também o Daniel já ressaltou, que o prefeito não venha reclamar amanhã de crise por conta de tanto dinheiro aí gasto com Carnaval merecido, que é o que o pessoal precisa do Carnaval, muito bom, mas que a gente possa não ter aí tantas reclamações do senhor prefeito quanto a falta de dinheiro. Eu acho que 250 mil que for gastos, realmente no setor público é mais difícil, se gasta mais mesmo para fazer contratações e outras situações mais. O ocorrido, como o Felipe disse, da situação da morte do garoto, infelizmente, leva aí um pouco a imagem de Guaranésia meio ruim, mas acredito que a intenção da administração pública e de todos os organizadores e empresas envolvidas na segurança não era que isso acontecesse, e sim que o melhor pudesse acontecer. Então, a priori, eu acho que está parabéns aí pelo Carnaval realizado, e a cada ano a gente espera que esse Carnaval possa crescer e que também o prefeito possa incentivar a alegria também de outros setores, como também esse ano passado não teve, e não sei se vai ter esse ano, que era a Marcha para Jesus, que também deixou de acontecer. Santa Cruz da Prata, algum evento também lá para o pessoal de Santa Cruz da Prata, do nosso distrito, que o prefeito também não vem fazendo, e que ele possa fazer mais eventos para a nossa cidade aí, é claro, se tiver dinheiro, que não está fácil. Senhores vereadores, uma boa noite, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Se eu fosse jornalista, fosse fazer uma matéria para resumir essa reunião, eu ia fazer a matéria assim, ó, prata esquecida. Título, vereadores, só o último ano, lembra? Vocês querem falar, ué? Vocês não falaram mais?